Alô, alô, pessoal, tá começando mais um episódio do Seus Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica. Você vai ver que hoje nós estamos numa invasão, estamos aqui na MedTask, tô com o Vini Takatsu, oftalmologista pelo HC, médico pela Clínica Médica e fundador da MedTask. Vini, muito obrigado por me receber aqui. A gente que agradece aí, Pedrão, para mim é um enorme prazer, a gente vem acompanhando o seu trabalho, a gente tem trocado umas figurinhas, e a ideia é realmente fomentar e que vocês consigam crescer e vocês realmente encontrem seu lugar, porque eu acho que tem muita gente que vai aproveitar muito do conteúdo de vocês. Sabe que a gente já teve gravação com o oftalmologista, acho engraçado que o oftalmo parece ter uma pegada pro empreendedorismo, né? Cara, você sabe né? que o oftalmologista... Tem várias pessoas que são oftalmologistas e acabam meio que empreendendo. O cara da Livance, né? O da Livance, acho que ele é oftalmologista. Agora você também. me pegou. Agora você me pegou. Acho que ele é oftalmo. Mas tem vários. Curioso. Por exemplo, o cara que criou o Praia Med. Também é oftalmo. Que é oftalmo, ele é oftalmo. Ele criou. Esse cara chama Canabrava, né? É um cara super inteligente. Um cara que tinha um curso próprio, tem equipamento, materiais. O oftalmologista é um bicho diferente. Não, legal, muito gostoso estar aqui no teu espaço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Como você mencionou, a gente tem tido a oportunidade de aprender um pouquinho com você, espero que a gente possa continuar aprendendo bastante, mas vamos mandar bala, assim, que a gente queria saber como é que você escolheu ser médico, como é que foi isso aí na tua história, tinha familiar, médico? Legal, Pedrão. Cara, eu venho de uma família médica, então eu tenho, meu pai é médico, meus dois irmãos mais velhos são médicos. Então, vem do nosso DNA. Minha mãe é diretora hospitalar. Durante a escolha, eu até tive um pouquinho de dúvida se faria direito. Pensei em direito, para ser sincero. Eu sempre fui um cara meio bom de concurso. Então, pensei em fazer direito. Falei, puta, acho que eu vou fazer direito, magistratura. Mas aí, no meio do caminho, eu falei, não, acho que eu vou fazer medicina mesmo. E aí, fiz medicina. Aí foi aprovado lá na Santa Casa. Aí, fiz Santa Casa, né? Fiz um ano de cursinho. Tinha passado tradicional, o aninho faz parte. Um ano ali, ângulo Tamandaré. Eu sou uma época mais moderna, que a galera já fazia mais poliedro e tal, mas o ângulo Tamandaré é famoso. Fiz Tamandaré e aí fiquei um ano fazendo cursinho, tinha passado em outras instituições. E aí nesse ano eu queria muito fazer São Paulo. Eu tinha até passado fora de São Paulo. Sério? Na FAMERP. Mas eu queria muito fazer em São Paulo e aí eu decidi. Mas a FAMERP é boa. É uma ótima instituição. Mas legal, pô. Aí você foi tocado pelos tijolinhos. Algum familiar teus foi formado na Santa? Não. Meu irmão mais velho, meu irmão do meio fez ortopedia, fez quadril na Santa Casa. Mas faculdade não, né? Faculdade não, foi o primeiro. E como é que foi esse comecinho? 49ª turma, né? Pra quem não sabe, ó, gente, meu 6º ano, que eu sou da 54ª. Não foi fácil, viu, Pedrão? Cara, o primeiro ano foi um ano meio puxado pra mim. Primeiro que eu entrei um pouco depois. Eu fui o último a aprovar. Sério? Fui o último. Eu já tava no cursinho. E aí cheguei numa aula, acho que era bioquímica, meu irmão. Cara, vontade de fugir. Não era anatomia com a Mirna, não. Não era anatomia. A Mirna ainda tá lá? Olha, eu acho que ela tava. Na minha época ela tava. Hoje já não posso... O Zelão saiu, né? O Zelão já saiu, mas a Mirna eu não posso afirmar assim, mas eu imagino que sim. Você imagina que sim? Eu achei que tinha mudado, imagino que sim. Putz, ali na anatomia muita coisa aconteceu, rodou muita coisa ali. Mas entrei na bioquímica e aí não foi um ano fácil, a gente estudou bastante, assim, estudou bastante não, mas a gente... Estudava o que precisava, né? Passou uns apertos, mas deu certo. E aí, como é que foi evoluindo? Assim, quem que você era na faculdade? Gostava de participar do centro acadêmico, praticava algum esporte? Eu jogava futsal. Do futsal. Uma coisa que aconteceu muito, Pedrão, é que eu tive filho durante a faculdade. Sério? E imagino que deve ter sido desafiador. Muito desafiador. Então, assim, mudei muito meu planejamento ali durante a faculdade. Então, eu sempre fui o cara muito da resenha. Então, eu gostava da resenha e tal, estudava, mas era mais o cara da resenha e passava daquele jeito que dava. Só que, né, no momento que eu tive meu filho, eu já não tinha, não dava pra treinar todo final de semana, jogo final de semana. Mesma resenha, né? Exatamente. Não, vou ficar resenhando com a galera aqui. Mudou muito minha vida. Então, eu viajava todos os finais de semana. Minha esposa, ela fazia Taubaté. Então, eu tinha que viajar todos os finais de semana. Vocês estão... É a tua esposa? Vocês estão minha esposa, estamos juntos até hoje. Caraca, que massa. A gente teve o segundo filho depois da residência médica. Então, a gente tá com 2 filhos agora. Mas o meu primeiro filho foi durante a faculdade. Foi desafiador, cara, assim... Mudou muito a minha visão, então eu tive que começar a fazer uns trabalhos para começar a ganhar uma bolsa. Sério? Tinha um suporte familiar,
Mas, pô, você ali como... Eu tinha essa parte, tipo, eu sou homem, preciso ter uma coisa diferente. Lógico. E durante a medicina não dá pra você ganhar dinheiro, né? Tinha aquele Ceatox, eu participei de alguns grupos também de transplante e tal, mas... Você participou daquele da Santa? Da Santa. Mas não Cara, era... junto com o HC, né? Mas acho que não eram de graça? Não ganhavam uma bolsinha? Não. Cara, tinha às vezes uma ajuda de custo, tinha um... Era o que dava, né? Pro aluno mas não de medicina. Mas o que eu ganhava um pouquinho mais era nos trabalhos. Tanto é que dentro do grupo MedHit, no MedTask, no Mundo Revalida, a gente tem fomentação da educação, cara. Então, um dos pilares que a gente faz são 2 principais pilares dentro da empresa, a educação e tecnologia. Porque o propósito da empresa é transformar a saúde no Brasil e a gente acredita que é só através da educação e da tecnologia. Dentro da educação, Pedrão, eu acredito muito em dar educação e fomentar a educação. E aí, nessa forma de fomentar, cara, hoje em dia a gente tem muito acadêmico que trabalha dentro da empresa com bolsas de estágio, médicos, professores de português, tecnologia, de diversas áreas. Porque eu, quando precisei, cara, ninguém abriu as portas. Foi difícil. Legal. Mas então eles ajudam como? Cara, de diversas formas. Então, tipo, às vezes acessando o banco alimentando o banco, preenchendo papel, fazendo coisas diferentes, assim, sabe? Revisando o documento. Então, cada um tem uma função. Normalmente, acadêmico, ele tem uma função, por exemplo, o médico tem uma função na parte médica. Ah, entendi. Então, tem acadêmicos de outras faculdades áreas também, não só da medicina. Médico, cara, a gente tem do Brasil inteiro, grande parte da USP, Unicamp, alguns da Santa Casa, mas a gente tem. Então, por exemplo, assim, tem acadêmico que alimenta banco de questão. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a questão, transcreve e alimenta lá. Tem acadêmico que revisa material, então ele fica revisando material. Então, normalmente a gente bota ele na área para ele evoluir. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro, porque esse é um grande porém, Pedrão. Não adianta eu falar que eu fomento a educação e eu boto o cara distante da área dele. O Ceatox, eu não trabalhei no Ceatox, porque, cara, eu achava que lá você distanciava do seu objetivo. Aqui não, a gente aproxima. Então, normalmente, a gente pega acadêmicos que são os melhores da turma ou os que querem virar. Então, a gente tem vários lá no Unicamp que eles não eram, e hoje em dia, de tanto trabalhar no nosso banco... O cara fica vendo questão o dia inteiro. Eles se tornaram os melhores da turma. Eles falaram, cara, não estudo mais, só faço o que tem aqui, eu internato, e eles são os melhores da turma. Mas sabe que esse teu relato, né, desse percalço, entre aspas, na sua história, que hoje, na minha visão também, como um cara que está prestes a casar e quer ser pai de família, eu acho que no final das contas também você constituir uma família provavelmente é o maior investimento que a gente pode fazer, certeza, então talvez lá atrás pode ter parecido um pouco mais desafiador, mas hoje imagino que deve te render frutos muito gostosos na vida pessoal. Mas eu acho interessante isso, porque os alunos de medicina, e eu vivi muito dessa forma, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para ser aprovado numa faculdade. Na tua época era muito difícil, na minha também. Hoje está um pouco mais fácil com essas aberturas de faculdades de medicina, mas ainda assim tem seu desafio. E aí o cara é aprovado, putz, muitas privações, né? O cursinho, você deixa de sair, você quer estudar pra caramba, o cursinho custa caro também, tudo investimento familiar. E quando você entra na faculdade, parece que é aquele misto, né? Sim, vou começar a me desenvolver como médico, mas ao mesmo tempo, cara, chegou a hora de finalmente aproveitar, né? Claro. Porque, acho que o grande X da questão é que com todas essas transformações que a medicina está vivendo hoje, e muito o que você mencionou, que na verdade o nosso desenvolvimento profissional, ele não deve começar no final da faculdade. Então, putz, curti do primeiro ao 6º ano, chegou o final do 6º ano, agora sim tô virando médico. Na verdade, isso começa antes, né? E essa história toda de você fomentar a educação, a participação deles dentro de uma empresa tão grande como vocês, acho que faz parte desse processo. Cara, eu acho, assim, muito importante, Pedrão. Eu não sei se outras empresas têm a mesma iniciativa. Eu criei isso já fazem alguns anos por conta dessa minha história. Eu falei, cara, a gente precisa ter pessoas aqui que eu tinha um grande sonho, para ser sincero, terminando a minha faculdade, eu queria trabalhar dentro de um cursinho, porque eu gostava de ensinar. Então, essa era a minha vontade. Eu falei assim, cara, putz, se eu pudesse, eu queria ensinar. Naquela época, e aí acho que a gente já vai progredindo também um pouquinho nessa história, acho que era mais médio curso mesmo, só né? Tinha o médio grupo e o SJT, que já se foi. Mas
era meio que inalcançável, sabe, cara? A gente não tinha uma proximidade com o aluno como a gente tem dentro do nosso grupo. Isso daí é uma identidade nossa. A gente, cara, faz questão, tem grupo de WhatsApp, mentoria, a gente tá próximo de todos os nossos alunos. E isso faz muita diferença. E a gente fomenta a educação dessa forma também. Eu confesso que dentre os outros cursinhos que já tive a oportunidade de conhecer mais de perto, eu não sei de nenhum deles que tem... Sei que tem, por exemplo, embaixador, tal, que é uma pegada mais do marketing. Essa o cara pegada, que é benefício famoso, próprio pra empresa, né? Exato, o cara que é o aluno né? que é famosinho, aí acaba que ganha um presentinho, posta no Instagram e por aí vai, mas acho que não é um cara que tá alinhado de trabalho e tal, né? Cultura. Mas como é que foi evoluindo, então, a tua participação ali? Entendi essa questão familiar e tal, então que talvez fugiu um pouquinho da resenha, teve que trabalhar, e reconheço quão importante isso foi para você chegar a ser quem você é hoje, né? Acho que isso é muito legal. Mas aí chegou ali final da faculdade, putz, vou prestar oftalmo, prestar ortopedia que nem meu irmão. Como é que foi essa decisão? A decisão, cara, não é tão simples, né? Eu acho até que vocês estão com essa iniciativa de ajudar a decidir. Não é fácil essa decisão de especialidade, mas eu acabei construindo a minha formação ali dentro das ligas de oftalmologia. Por acaso. Misto, né? Normalmente a gente segue muito modelos, né, Pedrão? Então, quando você tem alguém de sucesso, isso te traz muito modelos. Você fala assim, puta, cara, aquele cara é diferente. E eu acho, assim, é a melhor forma de escolher a especialidade? Não. Mas você saber modelar as pessoas de sucesso, isso é trivial. Com certeza. Isso é trivial. Então, assim, não que você vai fazer igual, mas você entender qual é o padrão que levou a pessoa ao sucesso, isso é ótimo. Como a gente era muito novo e às vezes a gente não é tão intencional, você tenta seguir igual. Então eu tinha parentes da família ou distante, né, que tinha tido muito sucesso na oftalmologia, dentro da Santa Casa, era uma especialidade super forte, e aí os caras brincavam que todo mundo lá era milionário. Então, cara, você começa... Isso brilhou o olho no começo, assim, não que eu sou movido a dinheiro, pelo contrário, mas eu, pensando retrospectivamente, eu acho que grande parte drivou isso. Mas aí eu fiz a minha parte, fiz liga acadêmica, fui da diretoria da liga, gostava de cirurgia, gostava de atender. Então, eu tive dúvida no começo, porque eu gostava muito de esporte. Então, eu sempre gostei de academia, esporte. Você é médico do esporte, né? Naquela época talvez nem se falava-se tanto. Falava, né? cara. Na verdade, começando, né? Falava-se pouco. Mas era assim, era a minha paixão da faculdade, cara. Então, assim, eu sempre treinei futebol, academia, mas do meio do segundo, terceiro ano, a gente começou a ficar fissurado, cara. Então, era tipo, marmita, teu grupo de amigos, dieta, assim. Cara, a gente levava marmita, comia no meio da aula. Aqueles ovos podres, né? Era uma coisa horrível, cara. Era uma coisa horrível. Não recomendo. Não recomendo, mas a gente estudava muito isso e eu queria fazer. Legal. Então eu pensava muito, puta, acho que eu vou fazer endócrino, vou fazer nutrologia e tal. Só que, pô, eu tava com um filho e eu sei que a carreira do clínico, ela é um pouco mais dolorida, né, Pedrão? Então, assim, a gente sabe que é difícil você escalar. E aí foi mais ou menos esse caminho. Eu falei, putz, cara, acho que vai ser mais difícil esse caminho aqui. Vou pra oftalmologia. Apesar de ser muito mais concorrida, né? É difícil passar em oftalmo. Eu não sei como é que, assim, hoje em dia tá cada vez mais concorrido, mas naquela época era muito complexo, cara. Eu lembro que eu comecei o 5º ano, decidido que eu ia fazer oftalmo. É, isso que eu ia perguntar. Quando foi o momento que você bateu mais ou menos o martelo? Ah, não, eu já tinha desenhado, mas, por exemplo assim, no 5º ano, eu tinha um grupo. Era eu e mais 2 amigos principais, mas a gente tinha um grupo grande. Nós 3 tinha desenhado a carreira para oftalmologia. Esses meus outros 2 amigos, eles foram para rádio. Um é empresário e tal, o outro é radiologista, fez no HC comigo mesmo, exército e tal. Aí eu decidi que ia fazer oftalmo, só que eu tava muito distante do meu sonho, cara. Muito distante, Pedrão. Apesar de eu ter mudado a minha postura, né, de não ser mais aquele cara da resenha, eu não era o cara mais estudioso. Você entendeu? Porque, pô, de novo, tinha vários percalços, não era a minha postura. Eu sempre fui o cara do sprint final. Chega perto da prova, você dá o gásinho. Então, eu cheguei no 6º ano, cara, eu era, tipo assim, tava mais do meio pro fundo da sala. E aí, não tinha chance nenhuma de aprovar, cara. Eu não ia aprovar nem na Santa Casa. Ou, não que nem na Santa Casa, né? Mas como a gente tem essa instituição, sim, você tem essa meio que obrigatoriedade ali, né? Pelo menos eu tinha essa obrigatoriedade.
E aí, no 5º ano a gente estudou um pouco, mas também não era muita dedicação, mas no 6º ano a gente se trancou, cara. Me tranquei e falei assim, agora o jogo vai virar. Legal. Sabe o que me chamou a atenção na tua história? Eu acho que faz parte, assim, a gente que está muito ligado com outros alunos frente ao processo de escolha da especialidade, que acho que o exemplo, né, a influência, ela pode ser positiva ou negativa, e acho que o que a gente mais defende lá na Tijolos é você reconhecer a influência. Então, a gente está sendo influenciado o tempo todo, não tem como você falar que você não está sendo, né? Mas reconhecer a influência, se ela é positiva ou negativa, é importante no teu processo de escolha. E acho que você reconhecia que você estava sendo influenciado positivamente pelos exemplos ao seu redor da oftalmo, e faz parte, mas ao mesmo tempo você experimentou. Porque às vezes você ia dar de cara ali, putz, acho que é oftalmo. Aí você chega lá na cara do gol, vai numa liga, começa a frequentar o ambulatório, né? Porque geralmente o oftalmo faz parte das pequenas áreas, então muitas vezes o internato não é tão rico, né? De você botar a mão na massa, falar que você entendeu o que é ser um oftalmologista, tá lá examinando o paciente, tal, que eu sempre me lembro do Bernardo, que ele falava, para de falar um pouquinho, deixa eu examinar pra ver o que tá acontecendo. E enfim, né? Acho que você experimentou, e ao experimentar você teve esse feedback. Pô, faz sentido, acho que eu gostei e tal. Então a escolha vai se formando, né, ao longo do tempo. Então acho que isso é importante também. Cara, a experiência na Santa Casa foi muito rica pra mim, assim, sendo bem sincero, Pedro. Todo estágio que eu passava, eu queria fazer. Então, pô, passei na GO, o estágio cara, da Santa Casa é assim. Eu achava animal. Passei na GO, cara, porra, mão na massa pra caramba. Os vaginoses, né? né? Mas a gente dava muito plantão. O meu foi assim também. Cara, pô, examinava todas as grávidas lá. Cardiotoco da madruga, né? Pô, fazia muito, cara. Diagnóstico, muita coisa. Foi muito, muito rico. Aí foi pra pediatria também, cara. Pô, o corpo docente lá muito fera. Legal mesmo. Me identifiquei pra caramba. Cirurgia, mão na massa. Clínica médica... não. Clínica médica, confesso que eu... Foi a única que não titubeei tanto, assim. Mas é muito bom também, pronto-socorro e tal. O time é muito bom. E acho que só preventivo aqui, acho que eu não tinha muita aptidão, não. Mas era legal também, estágio bom, você aprende muita coisa. Na minha época era o Ale Cizílio, cara. O cara fora, era a Karina e o Ale Cizílio. Sim, são 2 feras. Cara, fora da curva, foi muito fora da curva. Ó, até vou aproveitar, depois eu pegar esse corte e vou mandar pro Ale, que ele tá me devendo uma gravação já faz tempo, de tentar. O Ale é muito bom. Compromissado, o Ale sempre tá fugindo de mim, mas eu vou pegar ali na O Ale é muito bom, um cara diferenciado. Mas aí como é que foi então? Beleza, 6º ano, Boca do Gol, aí você passou lá no HC, ou você estudou pra caramba e deu certo? Cara, eu estudei muito e deu certo. Então assim, eu estudei muito, eu me tranquei mesmo, estudava todo dia. Não deixei de treinar, então eu ia pra academia todo dia 4 horas da manhã. E aí ia com meu irmão, a gente treinava de manhã, eu chegava na Santa Casa, antes de abrir a biblioteca, dava uma revisadinha. Aí ia pro internato transpirando, cara, porque começava a fazer até hemogênese ali da academia. Aquele pronto-socorro. Suando já lá, desse ar-condicionado. E aí, pô, estudei pra caramba. Então, mantive uma rotina bem regrada de estudo. Estudei bastante, treinei, cuidei da minha saúde mental. E aquele negócio, né, Pedrão? Concurso, cara, não basta você saber muito. Então... a gente brinca ter alguns pilares, né? Então, primeiro, você tem que ter conhecimento sobre o assunto. Então, cara, você tem que ter muito conhecimento médico. Segundo, você tem que conhecer a prova. Então, você tem que ter muito conhecimento sobre técnicas de resolução de questão. O rato de prova, né? Esse aí. E terceiro, tem que ter o psicológico forte, cara. Se você tem os 3, meu querido, pode vir o que vier. Se você tem 2 e o conhecimento dele ele é um pouquinho mais fraco, você ainda consegue ir longe, cara. Agora, se você não sabe fazer prova, se você não treinou, não é você não sabe, eu não acho que você tem aptidão para fazer prova, eu acho que é treinável. Sim, sim. E se você não tem um psicológico forte, isso vai te atrapalhar também. Sabe que você me lembra e, putz, minha mulher e meu irmão vão saber muito bem do que eu tô falando, meu pai é cardiologista, né? Ele sempre teve uma influência, assim, tanto do meu caminho na clínica médica, meu pai é da 22ª ala da Santa Casa e tal, legal. Então, também, na época eu passei em outras faculdades, mas escolhi pra Santa muito pela influência dele. Você passou onde, né? Eu passei em algumas particulares, logo saí no 3º ano, mas aí quando eu fiz o cursinho eu passei no ABC. Na época meu pai até dava aula lá. Tinha passado no ABC também, ia fazer de graça, então. Ia de graça e eu passei em Botucatu. Pô, Botucatu, e aí eu fui curtir, assim... Não, Botucatu hoje eu reconheço ainda mais que naquela época quão forte Botucatu é. Mas tinha aquela coisa que nem você mencionou, pro interior e tal. É que a gente vive numa bolha em São Paulo. Muito, né? E aí minha família aqui também era muito novo. Eu falei, cara,
quero Quis ficar. bancar. Ah, meu pai falou, filho, faz onde você quiser. Só que aí no dia que eu fui lá na Santa Casa, né, você vai fazer a matrícula e tal, aí não sei se você conhece, é o da Leste, né, ele é da 52, e aí o da Leste hoje é muito amigo meu, abração, o nome dele é Yuri, ortopedista, e aí tava ele lá, ele, pô, vou apresentar a Santa Casa pra vocês, aquele passeio, né, levando na frente da capela e tal, chegou um determinado momento que o da Leste tava, tipo, meu pai pegou ele pelo braço e falou, deixa eu te explicar, ele que ficou contando, assim, legal, como é que era a história da Santa, né, mas enfim, por que eu tava mencionando isso mesmo? Já nem lembro mais, cara. Já Bom, nem lembro. Não, você tava falando que eu lembrei muito do. Você ia falar. Ah, aí o que meu pai fazia na época das provas, né? Que você estava mencionando desses 3 pilares para poder, enfim, ser bem sucedido. E eu vejo um pouco também quanto o aluno pode se sentir pressionado na hora de fazer uma prova, né? Meu pai chegava assim e falava, Pedrão, você tem que ir lá, você tem que rasgar a prova, que é isso, você chegar com a mentalidade de, meu, vou pra cima da prova e tal, mas eu acho que tem algumas pessoas que não lidam muito bem com esse, tipo, Com essa pressão. essa pressão. Eu gostava, então meu pai chegava, ele me levava nas provas, vai lá, Pedrão, arrebenta tal, e aí você, puta, arrebentou a prova, comeu a prova, que ele era assim, né? Mas já meu irmão e minha mulher não são muito assim. Então, toda vez que meu irmão tinha uma prova, tal, meu pai chegava com essa... Não, meu irmão é advogado. E aí, meu pai chegava com essa pressão pra cima dele e o cara nunca mandava bem, né? Então, eu reconheço que deve ser bem legal e, enfim, curioso também ver como você mandou bem. E hoje você aplica muito disso, né? E acho que é o próximo passo. Contar como é que foi, então, começar o oftalmo lá Pedrão, na HC. que colégio que você fez? Eu estudei no Porto, aqui em Porto São Paulo. Seguro? Boa, boa. Eu fiz Band na época. Já é meio essa pegada, né? Os caras focados na Exato, prova. mas eu não era o cara muito, de novo, né? No colégio também não era o sprint final, o sprint final. A retinha final ali você dá o gás. Hoje em dia eu até mudo, hoje em dia eu não acho que é o ideal, é só você dar o gás final. Porque tem que ser mais constante. Ah, cara, eu estudei bastante metodologia de ensino e hoje em dia eu acredito que não é o que funciona. Tanto é que no meu último ano eu estudei bastante. Uhum. Então, e essa parte psicológica que você falou, Pedrão, não é todo mundo que lida bem. Mas eu não sei como é que você saía. Por exemplo, meu pai, ele sempre foi muito tranquilo. Meu pai sempre foi um cara muito sereno. E não fazia muita pressão na gente, sabe? Ele era rigoroso, mas ele não ficava pressão de prova. Até porque da minha casa sempre fui o mais estudioso, assim. Era largado, mas era dos mais estudiosos. Só que se o pai fica fazendo muita pressão, eu acho que o filho sente, cara. Lógico que sente. Mesmo assim, o do seu pai era mais uma pegada mais motivacional, né? Era. Não, é que eu lidava bem, mas o meu irmão já não lidava tão bem assim. Ainda bem que ele foi escolher uma área, não que, pô, passar na faculdade de Direito não seja fácil, mas pra gente que naquela época passava em Medicina era outra pegada. Então ele conseguiu ser aprovado em boas instituições e tal, e depois meu pai foi pegando o jeito de como ele funcionava. Então, isso que é importante. Eu acho que a gente, como pai, você tem que entender como que você vai incentivar cada um. É legal que você que é pai sabe bem disso, né? Exatamente. Pô, e a gente erra, pra ser sincero, porque pô, eu como pai também às vezes quero... Pô, eu também às vezes quero ser o cara positivão, mas cada um vai ser de um jeito. Então você não pode transbordar tanto, não é fácil, né? Mas aí como é que foi então começar o oftalmo lá no HC? Como é que veio surgir essa história de dar aula para o pessoal legal. Do Revalida? Então, logo que eu aprovei, né, eu passei em todas as residências médicas que eu prestei. Eu prestei bastante na época, cara. Prestei aquela Santa Sorocaba, Casa, Boss. Pô, fiquei super titubeado para ir para lá. Unicamp, IANSP, SUS... E, cara, fui dando sorte, fui passando e, cara, no final acabei aprovando em tudo. E aí escolhi indo pro HC. Na época, até perguntei pro professor titular da Santa Casa o que eu deveria fazer e tal. Ele até falou pra eu ficar na Santa Casa. Tem nem dúvida. Foi bem na época que tava acontecendo uma crise muito grande, cara. Então, eu falei foi 2016, 2017, exato, né? Exatamente. Foi essa tinha uma crise grave nisso, né? E aí eu falei, putz, cara, acho que eu vou respirar um ar diferente. E aproveitar que você levantou essa bola, que isso a gente também traz bastante lá na Tijolos, que curioso, né? Porque muitas vezes, e você deve ver isso com os teus alunos também, que estão nessa ansiedade para ser aprovado numa prova de residência, sonham muito com uma instituição ou com outra, e o cara às vezes é aprovado no lugar que ele sonha, mas tem muito do momento também, né? E a Santa Casa, acho que para a história da filantropia e tal, muito mais que outros serviços, pode ter esse risco de às vezes você olhar para esse serviço e falar, putz, mas será que é o melhor momento para entrar em residência nesse lugar? Entender que esses imprevistos acontecem, por mais que no teu caso, às vezes, a HC poderia ser de fato logo a primeira opção também, mas entender que essa dinâmica rola, né? Claro. Eu acho que é importante. Acho que quando você aprova, você tem que estudar as opções.
Pô, se eu tivesse só passar na Santa Casa, meu querido, ia estar felizaço, felizaço, correr pro abraço e comemorar. Porque é puta de uma instituição, entendeu? Puta de uma instituição. E eu aprovei em primeiro lugar lá na residência médica, não estágio nem nada. Então, assim, pra mim foi, pô, muito orgulho de ter passado lá e tal. Mas acabei indo pro HC. E só que lá no HC tem um ambiente completamente diferente, não sei se já ouviu falar. Mais acadêmico, né? Lá mas é puxado, né? Muito puxado. É puxado, eu sei. E lá tem uma pegada de ranking. Lá a gente é classificado. E o ranking vai te determinar o fellow. Se você vai fazer o fellow, se você vai pra fora, se você vai ser preceptor. E, porra, filho, tá? Minha esposa fazendo residência médica, minha esposa também é oftalmo. Ela fez no Boss. Minha esposa tem uma história de vida super bonita, cara. Pô, a gente pode marcar um dia de noite. Marcar um episódio com ela. Ela estudava... Sim, a gente tem um filho e ela só estudava de noite. Então, cara, você passava... Faz faculdade. De noite, pô, fazia a criança dormir, fazia toda a trajetória. É um milagre. Cara, ela é diferente, assim, ela é um ser humano diferente, assim, mais evoluído que a gente. Com certeza. E aí... tinha essa competitividade. Eu confesso que eu senti um pouco. Eu não gostava tanto desse ambiente tão competitivo, porque eu acho que a residência é importante você se abraçar. Não que a gente brigava nem nada, mas, pô, se o professor titular fomenta tanto isso, e eu retrospectivamente pensando, acho que foi ótimo, cara, assim, ele ter empurrado a gente. Se você não empurra, a estudar, cara, né? você entra numa zona de conforto. É isso aí. Então, eu tenho maior admiração pelo professor Remo, que é o antigo professor titular, tenho admiração pelo professor Mário, que é o atual, e eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Por isso que a USP, cara, acabou se destacando muito no ambiente de oftalmologia, e a gente é primeiro colocado em tudo lá, entendeu? Então, tipo, maiores notas. A gente... O título de especialista. Exatamente. Né? E aí, como é que foi o fellow, os desafios? Durante a residência, lá... eles são muito acadêmicos ao ponto da aula ser diferente, Pedrão. Então, assim, as aulas que a gente dá lá, cara, é um degrau acima. Pelo menos na minha época, na minha turma. Então, assim, porra, cara, eu aprendi a mexer com Keynote. Então, antigamente era PPT. Aí a gente foi pro Keynote. Bicho, os caras, cara, faziam as imagens virar, analogia de tudo. Falei, cara, meu Deus, os caras são aqui, cara, são bons professores, E aí foi aí que eu aprendi e quis. Na época do sexto ano do médio grupo, eu montei, cara, eu estudei bastante, resumo, mas eu montei uma tabela de mnemônico. Bicho, tinha, sei lá, centenas de mnemônico. Que você criou. Que eu criei, técnicas e tal. E aí eu queria mandar pro médio grupo na época. Pô, você tava... Olha como tinha realmente um grãozinho de que você ia construir o que você tem hoje, Eu queria muito, cara, eu queria muito. Que massa. E aí, no final, não deu certo, né? Hoje os caras devem estar arrependidos, né? Quando escutar isso aqui. Acho que eles estão bem também, né? Eles... Aí, eu acabei não indo pra lá. Não tive a oportunidade, na verdade. Porque eu fiz o curso deles, mas não fiz prova prática nem nada. Fiz por conta, cara. E aí, durante a residência, a gente vira professor mesmo. Você aprende, você começa a pegar amor. E aí, eu já sabia que eu queria ser professor, então... E o mestrado veio um pouco nessa linha. Na verdade, fiz doutorado direto. Né? E aí, eu fiz meu fellow. Graças a Deus, consegui escolher, né? Com a minha posição, consegui escolher meu fellow. Também foi muito bem colocado na prova de título. Consegui fazer o doutorado. Tá acabando, ou não? Ainda tô terminando. Na verdade, já era pra ter terminado faz tempo. Já tá, depois, com tudo isso aqui rolando, ficou difícil. Já tá pronto faz tempo, mas eu preciso defender, na verdade. Preciso defender esse ano. Mas deixa eu te aproveitar que você teve uma pausa. Me conta assim, pros nossos ouvintes, antes da gente partir para toda essa questão empreendedora, de educação médica e tal, que acho que é o próximo passo natural da sua história, o que é ser um oftalmologista? Pensando que, hoje tem vários alunos que estão ali frente a diversas especialidades e tal, e aí muitas vezes eles perguntam, Pedrão, como que é o dia a dia de um oftalmologista? Obviamente que eu reconheço que dentro das subespecializações e tal, cada um pode ir jogando mais para um lado, mas o grosso, assim, o oftalmo, talvez o generalista, né? Não o oftalmo subespecializado, como que ele divide o horário dele, como é que é essa história do mercado de trabalho? Pô, legal. Oftalmologia é um mercado muito bom, já foi melhor, porque antigamente você ganhava-se por exame e, cara, era uma consulta, já virava uma cirurgia, tá ligado? Tipo assim, o preço
porque você agregava muito, mas vem mudando, né, verticalização, empacotamento do sistema de saúde aí, né, mas é assim, grande parte ambulatorial, mas você pode também fazer cirurgia. Então, normalmente, você tem a propedêutica armada. A oftalmologia é diferente da clínica médica. A maior parte dos diagnósticos, eles são feitos durante o exame físico. Então, você até ajuda na anamnese, é importante fazer uma boa anamnese, mas... Examinar é fundamental. Então, se você consegue fazer um bom exame, tanto o exame do exame físico, quanto os exames complementares. Então, hoje em dia, a oftalmologia avançou muito, Pedrão. A gente tem equipamentos que chamam OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Sim. Cara, eu tenho uma imagem que antigamente só era visível a microscópio. Então, você tinha que cortar e analisar no microscópio. A gente vê estruturas de 4 micrômetros lá dentro desse exame. Então, é assim, uma coisa fora do comum. Muita tecnologia. Então, para quem gosta de estudar bastante, o oftalmologista tem que ser um cara estudioso, tem que estudar bastante. Quem gosta de estudar bastante, para quem gosta de ter exames propedêutica armada, aí poder operar, porra, é ótimo, isso, né? Cara. Mas imagino que a rotina seja algo realmente que tentar desenvolver um consultório particular, ou se não trabalhar numa clínica de alguém, exato. Fica mais ou menos dá para dar né? plantão, mas não é o grosso. O grosso é consultório, ambulatório. E aí... Você acaba se especializando numa área onde você vai começar a virar referência para às vezes ter mais volume de cirurgia nessa área, começa a ter um time. É incrível como uma estrutura tão pequena tem tantas subespecialidades, né? Tipo, retina, glaucoma, catarata, talvez tem... Cara, é uma loucura, mas realmente tem várias especialidades. Legal. E aí, como é que as coisas foram fluindo em seguida aí? Começou a dar aula? Foi dentro de casa? Boa. Como é que é? Cara, vamos lá, vamos contar como é que foi. Então, nesse meio do caminho, eu tava terminando meu fellow. Foi no finalzinho do fellow, não foi durante a residência. Foi no final do fellow. Legal. Final do fellow. Eu já tinha acompanhado o meu sócio, né, atual, ele veio fazer estágio oftalmo no HC, ele é equatoriano, e a gente se conheceu. Caraca. Aí ele veio fazer o fellow, o estágio dele, né, durante a faculdade, e a gente ficou próximo. Durante a faculdade? Abracei ele. Como assim? Ele fazia como se fosse um internato, né? Internato internacional. Tem essa parceria, né? E aí, abracei ele, levava ele pra tudo, pra resenha, pra estudo, pro plantão. Então ele, pra cirurgia. Legal, ele curtiu, assim. Eu peguei ele tanto no R2 quanto no R3. Aí no meu R3, cara, eu ia pra cirurgias, dispensava R1, R2, os caras gostavam e ele entrava em todas as cirurgias, cara. Assim, ele... Tava querendo ser oftalmo ali, ele queria ser oftalmo, pra ele oftalmo. Uhum. E aí ele quis decidir fazer o Revalida. Pra vir aqui pro Brasil. Ajudei ele nesse processo de validação. E aí eu percebi que ninguém tava fazendo com qualidade. Existiam uns cursinhos assim? Existem vários cursos. Mas todo mundo, Pedrão, pega o curso da residência médica e aplica pro Revalida. E aí, cara, são provas diferentes. O nível do Revalida é até um nível mais complexo, eu diria. Grande parte das provas de residência médica são mais fáceis. E aí a gente falou, não, cara, eu acho que eles estão precisando de um cuidado diferente. Aí foi aí que a gente começou. No começo, Pedrão, eu usei minha arte de professor e médico, cara, de aula de praticamente tudo. 90% Você que deu curso todas as especialidades. Todas as especialidades. Sentava ali, montava a aulinha, PowerPoint. Guideline. Nossa. Revisei muito, estudei muito, muito, muito. E fazia as aulas. Mas aí a gente cresceu rápido, né, cara? Mas como é que foi? Eu quero saber, assim, o D0, entendeu? Juntei com o cara, a gente falou, vamos criar um cursinho e tal. E aí vocês gravaram umas aulas e como é que foi vender? A gente fazia um serviço diferente de assessoria pro Revalidando no começo. D0 foi assim. A gente começou fazendo uma assessoria pro Revalidando. Tipo uma mentoria. E aí começou a dar muito resultado. Isso em poucos meses. Muito resultado. Porque o Revalida, né, acho que eu confesso que estou um pouco por fora. Tem várias, não é que nem, por exemplo, na residência, que é final do ano, então tem um ciclo meio tradicional de, começa a estudar no começo do ano e dali 8 meses e tal, vai ser chega na prova. São 2 provas por ano hoje em dia. São Antigamente era meio perdido. Era. Teve o ano que teve em 2017 e depois foi só em 2020. Mas por causa da pandemia, não? Não, antes de 2020, né? Caraca. Um gap aí, problemas. Sem prova? Sem prova.
Que loucura. E aí voltou em 2020, aí ficou consistente ano por ano, de maneira anual, 20, 21, depois em 2022 começou a ser 2 por ano. Existe uma lei que vai virar 3 por ano, mas a gente ainda não sabe. Então hoje em dia são 2 por ano e aí a gente começou prestando essa assessoria, suporte, ajuda. E modéstia à parte, cara, a gente tinha ali muito a receita do bolo. Porque quando eu passei em todas as... E qual que é a receita do bolo? Cara, a gente passa muito para os nossos alunos, né, Pedro? Mas quando eu passei na prova de residência médica, pô, o que eu recebi de mensagem perguntando, Vini, cara, o que você fez? Porque não é um caminho muito natural da Santa Casa e pro HC. Não tem muitos, cara. Não tem muitos. E eu também, de novo, não era um cara reconhecido como um cara o mais nerdão, o mais inteligente de todos. Então, eu acho que... Impactou. Caramba, pô, o que ele fez? Esse cara não tinha potencial. E aí, muita gente manda mensagem, cara. E aí eu, passava horas, dava dicas, já fazia uma mentoria ali. De boa, né? Não é que você tava comercializando. Totalmente gratuita, assim. E já gostava, sempre ajudei. Eu gosto de conversar, gosto de ensinar, gosto de ajudar, porque, cara, a vida é um ciclo, né? E aí, a gente fez isso. Então, eu já acostumei, fez ali no Revalida a assessoria, deu muito certo. Aí eu falei assim, não, Juan, cara, assessoria é para poucas pessoas, eu quero fazer um negócio para muita gente. Então, eu quero dar aula, a gente tem que dar aula. Teve uma certa resistência no começo, porque, cursos, aí é um trabalho do caramba. Olha o tamanho do problema. Trabalho do caramba. E, grandes players, né, Pedrão? A gente tava competindo com, cara, só empresa bilionária, milionária. As empresas já bem estruturadinha. É empresa listada na bolsa, assim, entendeu? Então, só que ao passo que as empresas são tão grandes que elas não conseguem... inovar. Não fazem diferente, não dão tanta atenção. E aí o Revalidando era um cara que era negligenciado. Então a gente, decodificou a prova inteira do Revalida. Sentou, você juntou um grupinho ali, tudo, a prova imprimiu do Revalida, fez... No começo, né, eu fazia a grande parte, mas a gente já começou a montar um time. Hoje em dia, nosso time, modéstia à parte, é um time extremamente diferenciado, só chefe de serviço, só cara com muita experiência. Mas no começo foi isso, gravando em casa. A gente gastou R$1.000 para montar o nosso estúdio dentro de casa. E aí começaram a comercializar. Gravava no iPhone, lapela de fio. Às vezes nem gravava no lapela, às vezes pegava do jeito, fone do AirPod. Tudo errado, cara, tudo errado. Mas dava certo, aí começaram a ter resultado. Exato, aí como tinha muito valor, modéstia à parte, a gente tinha uma didática muito grande, a gente teve uma adesão muito rápida. A galera curtiu demais. E eu imagino que é um mercado que está crescendo muito, né? É um mercado que cresceu muito e hoje em dia a gente é líder de mercado no nicho de revalidação. E aí hoje, como estão assim, acho que já nós estamos chegando no fim, mas tem passado rápido. Como é que acelerar. São próximos passos aí? O que vocês têm feito? Pedrão, próximos passos, né, cara, do grupo como um todo. A gente vem vindo forte para a residência médica. Então, todos os nossos professores são chefes de serviço, todos os nossos professores participaram de banca de residência médica, agora tem conflito de interesse, não podem mais, mas, já foram em banca de residência médica. Conhecem do que estão tratando. Conhece demais, e a gente investiu muito na nossa plataforma, porque um dos nossos pilares é tecnologia, cara. E hoje em dia a nossa preparação é cada vez mais individualizada. A gente já tem recomendações individuais, então o que aparece pro Pedro não é o que aparece pro Vinícius. Eu tô errando muito esse tema, exatamente. Então esse aqui você precisa começar a estudar mais. Só que não só o que erra, mas com o que você vai prestar. Tá, isso aí na questão da residência prova, médica, da prova. Então, se você escolheu ali as provas, a gente tem eu nem posso abrir o jogo tudo, mas a gente tem muito algoritmo, muita inteligência, muito trabalho de dados, onde a gente entende aonde você quer chegar e aonde você está hoje. E nesse meio do caminho, a gente também entende quais são as formas que você aprende mais. Então, a próxima evolução da MedTask é fazer essa análise de neurociência, entender o que você mais absorve, onde te entrega mais resultado e te recomendar da forma que vai te fazer evoluir. Mas esse aí é o pilar técnico, né? Esse daí é o pilar técnico mais prova. É mais prova, né? Você entendeu? Porque tá caindo as provas que você precisa saber melhor o padrão. Exatamente, o padrão da prova. Então, cara, o ensino hoje em dia é baseado em flashcard e questão, mas
eu acredito muito nas aulas para te dar a bagagem. Então, aulas objetivas, direcionadas. E, de novo, não é um padrão único. São aulas que se adequam ao aluno, cara. É individualização, cara. Hoje em dia o mundo tem que pensar na individualização. O Pedro é diferente do Vinícius, o Vinícius é diferente do Fernando, do Rafael, da Priscila, da Bianca. E isso a gente tem que entender. Quando a gente está falando de saúde, a gente já pensa dessa forma. Exatamente. Acho que é algo que está sempre muito em alta, né? A galera que vai escutar a gente sabe bem disso, mas quando a gente está falando de educação também, né? Então, que legal, pô. Tô super na torcida por vocês. E eu sou hoje em dia um grande entusiasta da inteligência artificial. Então, eu até comentei com você ontem, cara, a gente estava com várias empresas de educação e a gente ficou debatendo qual que é o futuro, onde que a gente encaixa a inteligência artificial na empresa como um todo, mas principalmente na educação. Uhum. E eu posso te dizer tranquilamente, a gente tá na vanguarda. A gente tá na vanguarda. Então, assim, a gente é pioneiro em várias coisas, a gente absorve de outros players, de outros nichos, né? Lógico. E a gente também traz insight para eles também. Então, por isso que é legal, porque a gente está sempre trocando experiência e evoluindo junto. Você quer divulgar as redes sociais de vocês e também, já se aproximando do final do episódio, um recado final aí para os nossos ouvintes tijoletes. Boa, bacana. Pedrão, seguinte, cara, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, meu nome é Marcos Vinícius Takatsu, então é só seguir lá, @Dr. Marcos Vinícius Takatsu. Também dá para acompanhar a gente na rede social do MedTask, focado para residência médica, lá é Grupo MedTask. E para quem precisa de revalidação médica, né, que eu acho que não é o público, mas a gente é o maior player hoje em dia de revalidação médica. Ainda não, Vini, ainda não, mas será? Porque essa galera que vai revalidar, o próximo passo deles qual que é? Escolher a carreira. Escolher a especialidade médica e ser aprovado na residência, pô. Pode fazer esse direcionamento. E aí, grupo, não é grupo, né, chama Mundo Revalida. Mundo Revalida. Que é o mundo da revalidação médica. Massa demais. Cara, a mensagem final, Pedrão, minha mensagem, cara, é que eu acho que as pessoas precisam entender que o resultado ele é fruto de um trabalho duro. Acho que a nova geração ela vem buscando só atalho. Eu acho que se você tem um mentor, se você tem pessoas que já trilharam, ela vai te encurtar o caminho. Mas se esse mentor ele tá te vendendo a vida fácil, meu querido, corre. Tá? Então, assim, eu não acreditava tanto em mentoria, não acreditava tanto em... Não é nem mentoria, cara. Não acreditava em você ter alguém que vai te dar o caminho das pedras. E eu mudei a minha cabeça durante a residência médica. Porque o nosso professor titular, ele fala muito, você tem que ter um mentor, cara. Você tem que ter alguém que vai te encurtar. Então, se você quer chegar, pô, Pedro, o que o Pedro quer ser? Pedro quer ser pesquisador? Cara, você precisa conhecer um pesquisador que já fez esse caminho e que ele vai te falar, Pedro, cara, se você quer ser pesquisador, meu querido, começa, faz esse curso aqui, ó. Depois, lê esses artigos. Depois, evolui para esse aqui. Gruda nesse cara. Evolui. Cara, sabe o cara que vai te dar o caminho das pedras? É o que a gente trocou de ideia. Eu falei assim, pô, Pedrão, segue esse caminho aqui, cara. Não se preocupa com isso. Agora não é o momento disso. Vai para esse caminho. Se preocupa com isso aqui. Perde aqui, às vezes, o mentor é o cara que vai falar assim, perde desse aspecto, ganha desse lado, que esse é o 80-20. Você vai estar fazendo os 80% e deixando os 20% gelados. Você entendeu? Então, belo conselho. Eu acho que ter um mentor, ele agrega muito, mas o mentor tem que ser aquele cara que você confia, que é aquele cara que não vai te vender o sonho errado, é o cara que vai ser transparente com você. Então, trabalho duro, grandes resultados. Bom conselho. Sabe que algo que, né, é aquela coisa, para um bom médico, tem duas coisas que são de graça e a gente tem que abusar, que é caneta, né? Então hoje a gente vive muito num momento da segurança do médico frente à judicialização dos serviços de saúde e tal. Então e como clínico, né, eu falo muito disso, cara, os clínicos capricham no prontuário de um jeito diferente, com todo respeito aos meus colegas cirurgiões, mas que sabe, cara, nossa, escreve uma linha ali. Então a caneta e a saliva, né? E é isso que você tá falando. Procurar um mentor muitas vezes dá trabalho, né? Você tenta um cara, às vezes não dá um match, dá outro. Então acho que isso é importante, sim, pra galera não ter medo de mandar mensagem, né? Eu acho que isso é uma das coisas que os nossos alunos têm mais dificuldade. Pedrão, tô doido pra conhecer o Vini, saber como é ser um oftalmo, empresário, cara, ou, sabe? Ou várias pessoas que às vezes quero saber muito como é ser médico do esporte, ou às vezes as especialidades que a gente conversa pouco, né? O médico especializado em medicina nuclear.
Pedrão, como é que eu faço para conhecer um cara desse? Cara, às vezes nem você conhece, eu também não conheço. Você pode procurar para um professor da tua faculdade, às vezes tem um cara que faz isso, às vezes é um cara meio travadão, fechadão, não vai te dar oportunidade, mas você vai lá e encontra alguém, LinkedIn, Instagram, internet, manda uma mensagem, põe a cara a tapa e aí você vai testar, né? Se o cara curtir, que nem você tá dando uma baita oportunidade de a gente fazer essa invasão aqui na MedTest, ter oportunidade de conhecer vocês. Tem muita gente na medicina que sempre vai defender, ajudar, porque a medicina no passado era assim, né? A galera mais velha ajudava o pessoal mais jovem, e esse cara aprendia, e no ombro a ombro, na beira do leito, passava o cara mais novo. E hoje, por conta da competitividade, a gente se vê mais como inimigo, não como amigo, e isso é uma coisa muito ruim. Eu tenho certeza que vocês defendem também que a gente tem que se unir mais, e a gente dá os tijolos também. E outra coisa que me chamou muita atenção, se eu posso adicionar um insight aí na sua conclusão, claro, é uma história que o conceito que a gente traz é do eterno aprendizado, né? Então, muitas vezes o aluno, tá mirando seguir um caminho que nem você mencionou da pesquisa, você vai lá, você dá o primeiro passo, seguindo a orientação que as pessoas te passaram e tal, e com o tempo você talvez perceba que não é exatamente o caminho que o teu mentor trilhou, também. Que você quer construir, e você se inspira nele, mas você vai construindo o seu próprio caminho, né? E essa que é a beleza. A gente pode ter inspirações, mas muitas vezes a gente reconhecer que a nossa história é única vai fazer dela muito mais especial e diminuir a nossa ansiedade também, porque hoje você está aprendendo uma coisa, e amanhã você começa a enxergar de forma mais madura o que você estava construindo, e hoje o nosso aluno que está ali na beira do gol, para passar no Revalida, para passar na prova de residência, tanta informação que é super difícil de você acalmar o coração nesse sentido, né? Então eu tenho certeza que para quem estava com o ouvido atento, esse episódio foi sensacional. Obrigadão pela resenha. Cara, para mim, quando vocês precisarem, qualquer assunto, eu gosto muito. O que eu posso recomendar, cara, para sua audiência, para quem tá nos primeiros anos, trabalhe em soft skills. Cara, então acho que os primeiros anos, trabalhem em soft skills, acho que isso é importante. Nos últimos anos, cara, se dediquem, façam um trabalho duro, se especializem. Acho que todo mundo tem que se especializar hoje em dia. Lógico, se você não quer ser médico, aí tudo bem. Mas se você quer ser médico, cara, se especializa, faça o seu melhor. E nem sempre o meu melhor é o melhor de todos, cara. Faça o seu melhor. Então, se inspirem em quem chegou lá, siga esse caminho que vai dar certo. Que legal. Ótima maneira da gente terminar esse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau!